Francesco Forgione nasceu num lar de chão batido e janelas pequenas, em 25 de maio de 1887, na vila rural de Pietrelcina, ao sul da Itália. Filho de Grazio e Maria Giuseppa, camponeses simples, mas ricos de fé, ele aprenderia desde cedo que a oração podia ser a luz na escuridão da vida. O menino que um dia o mundo conheceria como São Pio de Pietrelcina cresceu sob o sol quente do campo e a sombra fresca do terço rezado em família. Foi entre galinhas, figueiras e a dureza da terra que sua alma começou a se inclinar para o céu. Celebrado em 23 de setembro, dia em que sua alma passou deste mundo ao encontro do Pai, São Padre Pio é reconhecido como santo dos estigmas e intercessor dos impossíveis. A Igreja o proclama padroeiro dos confessores, dos voluntários da defesa civil italiana, e por tantos testemunhos de consolo que surgem ainda hoje, é invocado também por aqueles que lutam contra o estresse, a ansiedade e as dores sem nome. Sua vida é como uma janela aberta para o sobrenatural, mas também uma lição muito concreta de que a santidade nasce, muitas vezes, da dor silenciosa e da fidelidade escondida. Ele não desejou glória, apenas a graça de ser um pobre frade que reza, e assim foi. Em meio à guerra e à modernidade que afastava os corações de Deus, Padre Pio tornou-se um farol. Suas chagas, sinais visíveis da paixão de Cristo, não o colocaram num pedestal, mas no altar da compaixão. Por 50 anos, carregou as marcas do crucificado nas mãos, nos pés e no lado, e ofereceu cada dor como prece por nós. Através dele, Jesus estendeu novamente as mãos para os que se sentiam perdidos, feridos, esquecidos. Milagres, bilocações, leituras das almas, visões celestiais. Tudo isso marcou sua existência. Mas o maior de seus feitos talvez tenha sido amar cada pessoa que se aproximava dele com o mesmo fervor com que amava a Eucaristia. Sua vida nos diz que a fé, quando verdadeira, é capaz de transformar lágrimas em sementes de esperança. Este homem que nasceu em uma vila esquecida tornou-se abrigo de multidões. Sua história não é apenas bonita, é necessária, porque nos mostra que a dor, quando vivida com Deus, pode ser a via mais segura para o céu. Hoje, milhões se voltam para São Padre Pio em busca de cura, consolo e paz. Que ao mergulharmos em sua jornada, nosso coração se reconheça chamado. Pois essa não é apenas a história de um santo, mas o retrato daquilo que Deus pode fazer com um coração totalmente entregue. Na simplicidade da vila de Pietrelcina, onde o sino da igreja marcava os ritmos da vida e as mãos calejadas dos camponeses sustentavam a esperança, nasceu Francesco Forgione. Ele foi o quarto entre 8 irmãos de uma família que conhecia a pobreza, mas era rica de fé. Seus pais, Grazio e Maria Giuseppa, não sabiam ler nem escrever, mas sabiam rezar. E foi essa herança, a da oração e da confiança em Deus, que moldou o coração do menino que um dia vestiria o hábito dos capuchinhos. Francesco cresceu ouvindo a mãe murmurar as ave-marias ao pé da cama e vendo o pai juntar moedas para acender uma vela diante da imagem de São Francisco. Ali, no altar doméstico feito de madeira bruta e fé viva, começou sua primeira consagração interior. Desde muito pequeno, ele gostava de se recolher em silêncio diante do crucifixo, como quem já compreendia que o amor verdadeiro se expressa no sacrifício. As outras crianças corriam pelos campos, mas ele preferia o recolhimento. Não por timidez, mas porque seu coração parecia já escutar os passos de Deus. Aos 12 anos, quando recebeu a primeira comunhão e o sacramento da crisma, sentiu uma alegria tão profunda que chorou. Não eram lágrimas de emoção passageira, mas de um coração que começava a compreender o mistério da Eucaristia. Naquela mesma fase, seus pais, percebendo o chamado que se acendia no filho, fizeram um gesto de amor que só se entende pela fé. Grazio, seu pai, partiu para os Estados Unidos em busca de trabalho, para pagar os estudos que Francesco precisaria fazer para ser aceito na vida religiosa. Enquanto o corpo de seu pai suava em terras distantes, o espírito do filho se fortalecia na oração. A casa modesta dos Forgione tornou-se um pequeno santuário. Ali se rezava o terço em família, se agradecia pelo pouco e se esperava tudo de Deus.
E foi nesse solo fértil de fé e sacrifício que a vocação de Francesco floresceu com suavidade, como um lírio escondido entre pedras. Ele não teve pressa, mas também nunca hesitou. Em 6 de janeiro de 1903, com apenas 15 anos, bateu às portas do noviciado dos frades menores capuchinhos, em Morcone. E ao vestir o hábito marrom e apertar a corda à cintura, não estava apenas mudando de nome, agora Frei Pio, mas selando uma entrega que marcaria o mundo. Desde aquele momento, sua vida não seria mais sua. Aquele jovem franzino, nascido do ventre da pobreza e alimentado pela fé de uma família humilde, caminhava para ser testemunha viva da misericórdia divina. Ele mesmo não sabia ainda até onde Deus o levaria, mas já entendia que sua missão seria amar, sofrer e rezar. Como está escrito, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. E assim começou a vida consagrada de São Padre Pio. No altar da infância, com o sacrifício do pai, a oração da mãe e um coração disposto a tudo por amor a Deus. Francesco era apenas um menino quando começou a viver aquilo que a maioria dos adultos sequer ousa imaginar. Ainda com o cheiro do campo nos pés descalços e os olhos inocentes da infância, ele já enxergava o invisível com a clareza de quem pertence mais ao céu do que à terra. Entre uma prece e outra diante do crucifixo, o pequeno começou a relatar encontros com Jesus e com a Virgem Maria. Sua mãe, uma mulher simples e de fé robusta, achava que aquilo fosse natural para todas as crianças. Mas logo se deu conta de que o filho via o que os outros não viam, escutava o que os outros não ouviam. Não era invenção de criança sonhadora. Havia uma serenidade nos olhos de Francesco quando falava dessas visitas celestiais. Com doçura, descrevia a presença de um anjo que o acompanhava constantemente, orientando-o, consolando-o e até mesmo protegendo-o. Era o seu anjo da guarda, com quem ele conversava como se fosse um irmão mais velho enviado por Deus. Esses momentos não lhe causavam medo, mas despertavam nele um desejo cada vez maior de se unir a Cristo e de viver uma vida diferente da dos meninos de sua idade. Ele não se distraía com as brincadeiras ou vaidades infantis. Seu coração já pulsava em outro compasso. Quando saía pelas estradas de terra batida de Pietrelcina, onde os sinos da igreja misturavam-se ao canto dos grilos e ao sussurro do vento entre as oliveiras, Francesco caminhava em oração. Aos olhos dos outros, era apenas mais um garoto com feições franzinas e voz suave. Mas em seu interior, um mundo de luz se revelava. Ele mesmo acreditava que todos podiam ver aquilo que ele via. Sua inocência era tamanha que não conseguia imaginar que os outros meninos não tivessem também a companhia constante dos santos, de Jesus e de Maria. Esses primeiros anos, vividos em silêncio e entrega, foram como a moldura de uma obra divina que se revelaria com força mais adiante. Sua alma já era sensível ao sagrado, e isso transbordava em atitudes pequenas, um respeito profundo pela igreja, um zelo especial pela oração, um amor pelas coisas de Deus que não precisava de explicações. Sua mãe certa vez disse: ele parecia rezar mesmo quando dormia. O céu já se inclinava para aquele lar pobre, onde a fé era o maior tesouro. Assim, a infância de São Padre Pio foi marcada não apenas por visões e experiências místicas, mas por uma sensibilidade que não era deste mundo. Como escreve o Salmo: desde o seio materno me tens amparado, desde o ventre de minha mãe és o meu Deus. Salmos capítulo 22, versículo 10. Deus já o conduzia desde os primeiros passos, preparando com ternura e rigor aquele que se tornaria um espelho vivo do Cristo crucificado. Francesco não teve uma infância comum, teve uma infância sagrada, que o ensinou que o invisível é mais real do que tudo que se pode tocar. Na juventude consagrada de Francesco Forgione, agora Frei Pio, o que mais se destacava não era o vigor de seu corpo, mas a intensidade de sua alma. No entanto, esse caminho espiritual tão elevado não foi isento de dores físicas. Logo nos primeiros anos de sua formação,
Frei Pio passou a enfrentar enfermidades que desafiavam tanto a medicina quanto a paciência humana. Febres altíssimas, cansaço extremo, dores persistentes e uma fragilidade que o obrigou a retornar várias vezes à casa dos pais. Aquilo que parecia um obstáculo ao sacerdócio tornava-se, na verdade, escola de humildade e abandono nas mãos de Deus. Seus confrades o viam rezar mesmo quando a dor apertava. Ele jamais reclamava. Silencioso, aceitava as limitações do corpo como um altar invisível onde oferecia a Deus cada sofrimento. Ainda jovem, foi privado por um tempo do convívio no convento, o que poderia abalar qualquer vocação em amadurecimento. Mas para ele, mesmo o isolamento tornava-se espaço de comunhão. Em casa, continuava a rezar com fervor, estudando sempre que possível e mantendo viva sua ligação com a vida religiosa. Os vizinhos viam naquele rapaz doente algo que transcendia a aparência física. Sua serenidade era como um espelho do céu. Houve momentos em que os próprios superiores duvidaram se ele teria forças para perseverar. Era comum naquela época que candidatos ao sacerdócio fossem afastados diante de problemas graves de saúde. Mas Frei Pio mostrava algo que nenhum diagnóstico podia medir: uma vontade inquebrantável de amar a Deus acima de tudo. Sua resposta ao sofrimento não era revolta, mas entrega. Sua resposta à limitação não era desistência, mas confiança. Como ensina a segunda carta aos Coríntios, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Além da saúde, outro conflito que o marcou foi a incompreensão de alguns que não entendiam seu modo de viver. Recolhido, penitente, silencioso, Frei Pio não se ajustava aos moldes comuns. Sua presença causava desconforto em quem não compreendia as coisas do espírito, e ele sofria com isso, mas sem ressentimento. Aprendeu a não se defender, mas a confiar. Se for da vontade de Deus que eu seja incompreendido, bendito seja o seu nome, dizia em cartas a seus diretores espirituais. Já então, Deus o ensinava que a cruz da incompreensão é uma das mais fecundas quando carregada com amor. Foi também nesse período que Frei Pio começou a perceber que suas provações não eram apenas físicas. Em sua alma, travava lutas silenciosas, dúvidas interiores, escrúpulos excessivos, noites escuras de espírito. Não se tratava de pecado, mas de purificação. Deus estava lapidando seu interior, como se esculpe uma pedra preciosa com precisão. Em meio à fragilidade, uma fortaleza começava a surgir. Frei Pio estava sendo preparado não apenas para o altar, mas para ser ele mesmo um altar vivo de oferta e redenção. Ao retomar sua formação no convento após os períodos de enfermidade, Frei Pio não apenas recuperou a saúde física, mas emergiu com uma alma ainda mais abrasada de amor por Deus. Sua juventude foi um campo de batalha silencioso, onde se vencia pela oração. Enquanto muitos buscavam reconhecimento e projeção, ele escondia-se na capela, diante do sacrário, onde passava longas horas em adoração. A oração, para ele, não era uma prática devocional comum, mas um respirar constante da alma. A oração é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus, dizia com a autoridade de quem falava por experiência vivida. Era comum vê-lo em silêncio profundo, mesmo entre os afazeres do dia, como quem escuta vozes de outra realidade. Esse silêncio, longe de ser vazio, era cheio da presença de Deus. Na vida comum do convento, Frei Pio se destacou não por discursos, mas por gestos simples de humildade e recolhimento. Ele ajudava com os trabalhos manuais, obedecia sem questionar e nunca se colocava em evidência. A caridade era sua forma de linguagem. Em cada pequeno gesto, havia um eco da vida de São Francisco, que buscava ser o menor entre todos. Foi nesse período que, ainda jovem, Frei Pio passou por 3 visões místicas que o marcaram profundamente. Em cada uma, Jesus lhe revelava não apenas a grande missão que o aguardava, mas também o caminho da cruz que a acompanharia.
Era como se o Senhor o preparasse pouco a pouco, revelando, com misericórdia, os espinhos e as flores de sua vocação. Essas experiências não o tornaram orgulhoso. Ao contrário, aumentaram sua sede de humildade. Ele compreendia que o chamado à santidade exige, antes de tudo, renúncia e entrega. Como ensina o Evangelho, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Ainda no escondimento, começaram a surgir os primeiros sinais visíveis das graças místicas que Deus lhe confiaria. Um dos mais misteriosos foi o dom da bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, vivido pela primeira vez nessa juventude fervorosa. Frei Pio nunca falava sobre isso, só quando interrogado por seus superiores, admitia com simplicidade que aquilo acontecia pela vontade de Deus para o bem das almas. Ele não se apegava a dons, mas ao doador. Sua alma ansiava por Deus, não por milagres, e por isso, quanto mais buscava o ocultamento, mais sua luz espiritual se irradiava. Aos 20 anos, no mês de janeiro de 1907, Frei Pio professou os votos solenes de pobreza, castidade e obediência. Não foi um ato formal, mas uma entrega definitiva, feita com lágrimas e fervor. Ele sabia que não mais pertencia a si mesmo. Desde então, passou a viver como quem caminha sobre a terra com os olhos fixos no céu. Cada dia era um novo sim a Cristo. Ele vivia o que São Paulo ensinou aos Gálatas. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E assim, na juventude que poderia ter sido distraída, Frei Pio construiu um altar interior onde Deus habitava plenamente. No dia 10 de agosto de 1910, na Catedral de Benevento, Francesco Forgione, agora Frei Pio de Pietrelcina, ajoelhou-se diante do altar e recebeu a ordenação sacerdotal. Tinha apenas 23 anos, mas sua alma já carregava os traços da maturidade espiritual que só os provados pela dor e pela graça alcançam. Aquele momento foi mais do que um rito, foi uma entrega radical e irrevogável. Padre Pio não desejava o sacerdócio por honra, mas como meio de se tornar um instrumento de misericórdia. Em sua primeira missa, celebrada dias depois na igreja de Nossa Senhora dos Anjos, seu coração suplicava apenas uma coisa: ser um padre santo, disposto a tudo pela salvação das almas. Não tardou para que essa súplica começasse a se cumprir. Cada missa para ele era um mergulho real no Calvário. Não apenas repetia os gestos de Cristo, mas os vivia com profundidade interior tão intensa que quem assistia percebia, com reverência, que ali se renovava verdadeiramente o sacrifício do Senhor. Seu olhar durante a consagração era o de quem contemplava o próprio rosto de Jesus. Suas lágrimas se misturavam ao vinho consagrado e o altar tornava-se o seu Gólgota silencioso. Não havia teatralidade, apenas entrega. Ele compreendia que a Eucaristia não era um símbolo, mas uma presença viva. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Padre Pio havia feito uma escolha que poucos ousam: ser oferta viva, não apenas pelo seu povo, mas por toda a Igreja. Consagrou cada fibra de seu ser à missão sacerdotal. Sua vida deixou de ter projetos próprios. Tudo girava em torno da salvação das almas. Por isso, ele abraçava com amor cada penitente, cada oração, cada sacrifício. Não havia reservas em seu coração. Seu voto não foi apenas de palavras, mas de carne e espírito. Vivia pobre, rezava incessantemente, e mesmo enfermo jamais deixava de exercer seu ministério. Era como se dissesse com a vida: eis-me aqui, envia-me. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Essa consagração total também o tornava profundamente acessível. Mesmo diante de seus dons extraordinários, nunca se via nele arrogância ou superioridade. Ele se apresentava como um pobre frade que reza. Essa humildade fazia dele um confessor incansável e um conselheiro procurado por almas sedentas. Era como se seu coração já não pulsasse por si, mas pelo coração de Cristo.
Ele não tinha mais tempo para si mesmo, pois todo o seu tempo pertencia aos outros. O dom de ser padre em Padre Pio tornou-se forma de crucifixão diária, não uma dor amarga, mas uma entrega fecunda. Na radicalidade de sua escolha, Padre Pio se tornou aquilo que todo sacerdote é chamado a ser: ponte entre o céu e a terra, canal de perdão, sinal visível do amor de Deus. Sua vocação não foi vivida com discursos, mas com a própria vida. E por isso, tantos encontravam nele não apenas consolo, mas direção. Sua decisão de se entregar por completo ao Senhor selou seu destino de santidade. Como escreveu São Paulo: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Padre Pio fez disso sua missão, e sua vida passou a ser, a cada dia, uma missa celebrada com o coração em chamas. A santidade autêntica sempre atrai luz e sombra. À medida que o nome de Padre Pio começava a circular entre fiéis que testemunhavam confissões profundas, curas inesperadas e conselhos proféticos, também despertava desconfiança e temor em alguns setores da Igreja. Não por má vontade, mas porque tudo o que é extraordinário exige prudência. E com ele, os fenômenos espirituais não eram discretos. O perfume inexplicável que o acompanhava, a capacidade de ler as almas, os estigmas visíveis que sangravam em silêncio. Tudo isso levantava questões, e as autoridades eclesiásticas, com zelo e responsabilidade, passaram a investigar. As primeiras visitas canônicas não tardaram. Padres, médicos e teólogos eram enviados para observá-lo, interrogar seus confrades, analisar seus escritos. Muitos buscavam a verdade com fé e honestidade. Outros, porém, levavam já no coração a dúvida ou o preconceito. Padre Pio não se defendia. Aceitava cada verificação com humildade e confiança. Chegou a dizer: sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Se Ele quiser me usar, bendito seja. Se quiser me ocultar, bendito seja também. Sua serenidade diante da suspeita era tão grande quanto sua dor interior por não ser compreendido. As pressões começaram a se intensificar a partir de 1922. Nesse ano, o Santo Ofício, então responsável pela doutrina e disciplina na Igreja, emitiu orientações restritivas sobre o contato dos fiéis com o frade. Alguns documentos diziam que não havia provas suficientes da origem divina dos estigmas e que sua fama devia ser contida. A resposta de Padre Pio foi o silêncio obediente. Nunca alimentou revolta, nunca incentivou discórdia. Pelo contrário, recomendava aos filhos espirituais que obedecessem às autoridades da Igreja, mesmo quando a dor os atravessava. Seu amor à Igreja era maior que qualquer mágoa. Em 1931, as restrições se tornaram ainda mais severas. Padre Pio foi proibido de celebrar missa em público, de confessar, de escrever cartas espirituais. Para um sacerdote cuja vida era inteiramente dedicada aos sacramentos, isso foi uma cruz profunda. Mas ele a abraçou com reverência. Recolheu-se. Rezava ainda mais. Oferecia cada dia de silêncio e aparente inutilidade como sacrifício pelas almas e pela purificação da própria Igreja. Como ensina a primeira carta de Pedro, isto é motivo de glória: suportar sofrimentos injustamente por causa da consciência diante de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Ainda assim, seu coração não se fechou. Continuava acolhendo com amor aqueles que se aproximavam, mesmo sem poder exercer publicamente seu ministério. E pouco a pouco, muitos daqueles que o investigaram passaram a reconhecer algo de divino em sua conduta. A obediência serena, o amor pela Igreja mesmo sendo provado por ela, sua vida interior de intensa comunhão com Deus, tudo isso falava mais alto que qualquer julgamento. Padre Pio não resistia com palavras, mas com mansidão. Ele sabia que a verdade, quando unida à humildade, não precisa se defender. E foi essa fidelidade silenciosa que, com o tempo, desarmou até os corações mais duros. A própria Igreja, com o passar dos anos, começaria a ver nele não uma ameaça, mas um sinal.
e as nuvens de suspeita que um dia pairaram sobre seu nome seriam dissipadas pela luz da perseverança fiel. Porque Padre Pio compreendeu, como poucos, que ser provado por dentro é o caminho da maturidade espiritual, e que obedecer, mesmo sem ser compreendido, é uma forma sublime de amar. Entre os anos de 1931 e 1933, Padre Pio atravessou talvez o mais doloroso de seus desertos. Foi afastado do contato direto com os fiéis, privado de confessar, de escrever, de aconselhar e de celebrar missa publicamente. Não por desobediência, não por erro doutrinal, mas por uma prudência eclesiástica que, temendo escândalos e confusões, decidiu recolhê-lo. Para o mundo exterior, parecia um castigo, mas para ele foi um tempo de oferta profunda. Mesmo sem muros visíveis, viveu como prisioneiro de amor, não de homens, mas de Deus. Sua cela, antes apenas um quarto simples, tornou-se um altar escondido onde oferecia a Deus cada dia de silêncio como incenso de fidelidade. A ausência forçada do altar e do confessionário lhe causava uma dor espiritual intensa. Não podia mais acolher os filhos espirituais que vinham de longe, sedentos de cura e orientação. O convento, antes cheio de vozes sussurradas em busca de conselhos, tornou-se silencioso. Os bancos da igreja, antes ocupados por multidões, ficaram vazios. Mas Padre Pio não se revoltou. Seus dias foram preenchidos com oração contínua, leitura da palavra, oferecimento das próprias dores físicas e espirituais pela igreja e pelo mundo. Ele compreendia, como os santos compreendem, que as aparências enganam e que Deus trabalha em silêncio. Mesmo recolhido, nunca se considerou inútil. As almas não se salvam apenas com palavras, mas com oração e sacrifício, dizia a quem o visitava com permissão especial. E foi exatamente isso que fez. Ofereceu tudo. A ausência da ação exterior deu lugar à fecundidade interior. As orações que fazia na solidão de sua cela se tornaram tão eficazes quanto as palavras que antes proferia no confessionário, e sua oferta agradava ao céu. Como ensina a carta aos Hebreus: não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Aos poucos, até mesmo os superiores que antes o haviam restringido começaram a se sensibilizar. A ausência de queixas, a obediência constante, o espírito de paz que se mantinha firme em meio à provação, tudo isso testemunhava algo maior. Era impossível não ver em Padre Pio uma fidelidade silenciosa, que gritava mais forte do que qualquer defesa. Ele não se apoiava em milagres ou dons extraordinários. Apoiava-se unicamente em Cristo crucificado, que também foi silenciado, incompreendido, rejeitado. E com ele unia seu coração. Essa primeira grande provação pública não diminuiu sua santidade, apenas a aprofundou. Como o grão de trigo que morre para dar fruto, Padre Pio se deixou sepultar no silêncio. E ali, no escondimento, frutificou graças invisíveis. Quando anos depois foi reabilitado, voltou ao altar com o mesmo fervor de sempre, mas com uma humildade ainda mais lapidada. Porque quem aprende a obedecer no escuro sabe servir com luz. E o que viveu nesses anos de reclusão silenciosa, ele ofereceu como oferta de amor. Por isso, quando olhamos para a sua vida, compreendemos as palavras de Jesus: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo, e teu pai, que vê em segredo, te recompensará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Na manhã de 20 de setembro de 1918, enquanto rezava em recolhimento profundo na capela do convento de San Giovanni Rotondo, Padre Pio viveu um dos momentos mais misteriosos e santos de sua vida. Após celebrar a Santa Missa, permaneceu por longo tempo em oração diante do crucifixo. Ali, em silêncio sagrado, algo aconteceu. De maneira invisível aos olhos do mundo, mas profundamente real para sua alma, Padre Pio foi marcado pelos estigmas de Cristo. Suas mãos, seus pés e seu lado começaram a manifestar com dor silenciosa e constante os sinais da paixão de Jesus. E por 50 anos,
Essas marcas se tornaram visíveis, não como feridas comuns, mas como sinais de uma união espiritual profunda com o crucificado. Esses estigmas não eram exibidos por ele. Pelo contrário, fazia de tudo para escondê-los. Usava luvas, mangas longas, meias grossas. Não buscava admiração, nem desejava ser comentado. Mas Deus, que age na humildade, fez com que aqueles sinais se tornassem instrumento de conversão para multidões. Pessoas de todas as partes do mundo começaram a peregrinar a San Giovanni Rotondo. Não vinham apenas por curiosidade, vinham em busca de consolo, de cura, de direção. E encontravam em Padre Pio um confessor incansável, um intercessor silencioso, um instrumento de milagres que não tomava para si a glória. Muitas curas extraordinárias foram testemunhadas por fiéis que recorreram à sua oração. Doenças desapareciam, diagnósticos eram revertidos, filhos voltavam à fé, lares eram restaurados. Mas para Padre Pio, o maior milagre não era o físico, era ver uma alma retornar a Deus. Prefiro salvar uma alma a curar 1000 corpos, dizia com frequência. Sua cela se tornava um altar de intercessão. Passava noites em claro, rezando pelos que pediam orações, muitas vezes sem sequer saber quem eram. Certa vez disse que, quando fechava os olhos, via o mundo inteiro diante de si, pedindo ajuda. Ele respondia com joelhos no chão. Mesmo assim, jamais deixou de atribuir tudo a Deus. Eu sou apenas um pobre frade que reza, repetia com simplicidade. Quando lhe perguntavam como tantos prodígios aconteciam, respondia que tudo vinha da misericórdia de Jesus. O extraordinário para ele era a graça de poder servir. Não se deslumbrava com os dons místicos. Seu olhar permanecia fixo na cruz. Sabia que tudo o que Deus lhe permitia viver, inclusive os milagres, vinha com a responsabilidade de maior santidade. E por isso, mesmo envolto em fenômenos que muitos considerariam gloriosos, vivia com o coração contrito e humilde. Os estigmas, por mais extraordinários que fossem, não eram um troféu. Eram um caminho de dor e amor. Ele os aceitava não como castigo, mas como participação no mistério da redenção. E assim sua vida se tornou visivelmente configurada à de Cristo. Como ensina o apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E foi esse viver oculto, atravessado por graças visíveis e invisíveis, que fez de Padre Pio não apenas um homem de dons, mas um verdadeiro homem de Deus. Na alma de Padre Pio habitava uma dimensão que os olhos humanos não alcançam. Era como se ele caminhasse entre o céu e a terra, tocando realidades que para muitos permanecem invisíveis. Desde sua juventude, experimentava visões de Jesus e da Virgem Maria, diálogos interiores que lhe davam força para suportar provações que pareciam insuportáveis. Esses encontros não eram momentos de exaltação, mas de profunda intimidade, como quem repousa no coração de Deus e escuta os segredos do amor divino. Em um de seus escritos, revelou ter ouvido de Cristo: eu te faço sofrer para que as almas sejam salvas. Essa consciência o sustentava. Ele não sofria por acaso, sofria por amor. Um dos dons mais notáveis que Deus lhe concedeu foi o da bilocação. Era possível que estivesse fisicamente em sua cela no convento, enquanto, ao mesmo tempo, alguém testemunhava sua presença em outra cidade, consolando um moribundo ou salvando alguém do perigo espiritual. Esses relatos, embora numerosos e documentados, jamais foram usados por Padre Pio para se engrandecer. Sempre afirmava que era Deus quem agia, e ele apenas um instrumento. Um desses casos ocorreu quando foi visto nos céus de São Marcos em Lames, durante a Primeira Guerra Mundial, rezando por soldados em risco, mesmo estando oficialmente recolhido no convento. O extraordinário, mais uma vez, se escondia sob o véu da humildade. Outro dom espiritual era o de conhecer as consciências. No confessionário, bastava que a pessoa se ajoelhasse e ele já via o estado da alma. Às vezes, interrompia a confissão para indicar um pecado esquecido ou insistia para que o penitente falasse a verdade com sinceridade.
Não havia julgamento, apenas amor exigente. Queria que todos experimentassem a misericórdia de Deus em profundidade. Como diz a primeira carta de João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Que assim, milhares voltaram para casa com o coração limpo, transformados por um simples toque de graça. Mas talvez o maior consolo espiritual de sua vida tenha sido o Santo Rosário. Padre Pio o chamava de arma poderosa contra o mal e rezava dezenas por dia, oferecendo cada Ave Maria por intenções que somente Deus conhecia. Incentivava todos os que o procuravam a rezarem o terço com fé e perseverança. Em sua cela, o terço pendia sempre do braço, como se fizesse parte do seu próprio corpo. Era com ele que enfrentava as noites escuras da alma, as dores do corpo, as angústias pelos seus filhos espirituais. E muitas vezes era com ele que adormecia em oração, como uma criança que adormece nos braços da mãe. Padre Pio não buscava experiências místicas. Elas vinham como fruto da sua entrega radical a Cristo, e mesmo nesses momentos de luz sobrenatural, jamais se afastava da simplicidade do Evangelho. Sua vida era como a sarça ardente que Moisés viu no deserto. Queimava em Deus, mas não se consumia. E quem se aproximava dele sentia que ali havia algo do céu, não para provocar admiração, mas para despertar conversão. Ele mesmo dizia: é necessário que o mundo veja e entenda, mas sobretudo que se ajoelhe e reze. Porque toda experiência espiritual que não leva à oração é vã. E toda consolação divina que não conduz à cruz é passageira. Padre Pio vivia ambas com amor fiel. Os últimos anos de Padre Pio foram marcados por um sofrimento silencioso, vivido com dignidade e esperança. O corpo, já enfraquecido pelo tempo e pelas provações, carregava os sinais de uma vida inteira oferecida em sacrifício. As dores físicas aumentavam, os estigmas continuavam a sangrar discretamente, e ainda assim seu coração não cessava de rezar. Mesmo quando as forças faltavam, ele se mantinha firme diante do altar, celebrando a Santa Missa com a mesma intensidade dos primeiros anos de sacerdócio. Para ele, a dor não era um obstáculo, mas uma ponte para Deus. Como escreve o apóstolo Paulo: completo no meu corpo o que falta aos sofrimentos de Cristo, em favor do seu corpo que é a Igreja. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Foi nesse tempo que sua missão de caridade assumiu forma concreta. Em 1956, com o apoio de doadores e devotos do mundo inteiro, fundou a Casa Sollievo della Sofferenza, a Casa Alívio do Sofrimento. Não era apenas um hospital, mas um santuário de compaixão, onde o cuidado aos doentes era impregnado de espiritualidade. Padre Pio queria que ali os pacientes fossem tratados com amor, como se o próprio Cristo estivesse sendo atendido. Esse gesto tornou visível o que sempre esteve em seu coração: o amor aos que sofrem. A caridade para ele era inseparável da fé. Ele dizia: os doentes são Jesus em pessoa. Mesmo consumido pelas limitações físicas, não se afastava das pessoas. Passava horas no confessionário, atendendo com paciência e compaixão. Continuava a ser procurado por milhares, que viam nele não apenas um santo, mas um pai espiritual. De fato, seu coração se alargava para acolher a todos, e sua paternidade espiritual alcançava continentes. Muitos testemunhavam que bastava olhar nos olhos de Padre Pio para sentir-se compreendido, perdoado e chamado a uma vida nova. Era como se ele enxergasse diretamente a alma e nela plantasse uma semente de esperança. O tempo também o provava com ausências e perdas. Amigos partiam, perseguições voltavam sob novas formas, dúvidas ainda circulavam, mas nada disso o abalava. Seu espírito estava ancorado em Deus. Continuava oferecendo tudo em silêncio, inclusive sua fraqueza e seus limites. Com o passar dos anos, as marcas dos estigmas começaram a diminuir, mas sua união com Cristo apenas se aprofundava. Já não precisava sangrar visivelmente, sua alma inteira estava marcada, e quem o via
Mesmo em cadeira de rodas ou andando com dificuldade, não encontrava um homem vencido, mas um guerreiro da luz. Naquela fase derradeira, a única coisa que parecia pesar-lhe era não conseguir mais atender a todos como antes. Chorava por não ter mais forças, mas mesmo assim, seguia rezando. Repetia com frequência: Jesus, Maria, José, eu vos amo, salvai as almas. Era o grito do seu coração, a súplica de quem já vivia com um pé na eternidade. Ele não se preparava para partir, já vivia em constante despedida, porque sua vida inteira foi uma entrega. E assim, seu último testemunho foi a fidelidade. Fidelidade ao chamado, à cruz, à igreja, aos que sofrem. E, sobretudo, fidelidade ao amor. Na madrugada do dia 23 de setembro de 1968, o céu se inclinou sobre a terra. Era o último dia de vida de Padre Pio de Pietrelcina, o frade que carregou o mundo em oração e ofereceu cada batida do coração pelos que sofrem. Já muito debilitado, passara as últimas horas em silêncio, rodeado por irmãos do convento, com o rosário entre os dedos e os olhos voltados para o alto. Não havia temor. Sua alma parecia já morar no eterno. Pouco antes das 2:30 da manhã, com a voz enfraquecida e serena, repetiu pela última vez as palavras que tantas vezes dissera em vida: Jesus, Maria. E assim, entregou sua alma a Deus. O instante não foi marcado por agitação, mas por uma paz indescritível, como se o céu o recebesse em festa. Logo após seu último suspiro, um acontecimento misterioso e profundamente simbólico comoveu todos que estavam presentes. Os estigmas, que por 50 anos marcaram seu corpo como sinais visíveis da paixão de Cristo, desapareceram completamente. Não restaram cicatrizes nem vestígios, a pele voltou a ser como era antes das chagas. Esse fenômeno, até hoje inexplicável pela ciência, foi interpretado por muitos como confirmação do seu sofrimento oferecido em união perfeita com Cristo, que agora era recompensado com a plenitude da glória. Como escreve o profeta Isaías: depois do sofrimento de sua alma, verá a luz e ficará satisfeito. Isaías, capítulo 53, versículo 11. A notícia de sua partida se espalhou com uma rapidez que superou as distâncias. Pessoas de todos os lugares começaram a acorrer a San Giovanni Rotondo. Milhares fizeram filas intermináveis para ver o corpo do santo frade, muitos chorando, outros em silêncio reverente. Era como se um pai tivesse partido. Homens e mulheres simples, jovens e idosos, religiosos e peregrinos, todos queriam se despedir daquele que os acolhera tantas vezes com um olhar, uma bênção, uma confissão transformadora. O mundo reconhecia, sem precisar de proclamações oficiais, que havia perdido um santo, mas o céu havia ganhado um intercessor eterno. Durante os dias que se seguiram ao seu falecimento, muitos relataram sinais e consolações. Pessoas que nunca haviam ido a uma igreja voltaram à fé. Doentes sentiram alívio, famílias se reconciliaram. Era como se a presença espiritual de Padre Pio, longe de se apagar, tivesse se multiplicado. E de fato ele mesmo prometera em vida: farei mais barulho morto do que vivo. E assim aconteceu. Sua intercessão cresceu, sua fama se espalhou, sua memória se tornou fonte de esperança. Em 2002 foi canonizado por Papa João Paulo II diante de uma multidão imensa, confirmando aquilo que o povo já havia sentido no coração. Mas o verdadeiro legado de Padre Pio não está apenas nos milagres, nos sinais ou na veneração. Está na sua vida oferecida. Ele mostrou que é possível ser fiel até o fim, mesmo em meio às dores mais profundas, que a oração é uma força viva, que o sofrimento, unido ao amor, se transforma em redenção, que o silêncio, quando vivido com fé, grita para o céu. Sua morte não foi o fim, foi o início de uma missão ainda mais fecunda. E hoje, tantos anos depois, milhões continuam a repetir o nome daquele frade de voz firme e coração rendido: São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. A vida de São Padre Pio de Pietrelcina é como um farol aceso em meio às noites mais escuras da alma.
Ele nos ensinou que a oração pode ser escudo e espada, que o sofrimento, quando acolhido com fé, se transforma em ponte para o céu e que o verdadeiro milagre é amar sem medida. Sua história não é apenas para ser contada, mas para ser vivida. Cada gesto seu, a mão estendida no confessionário, o olhar fixo no crucifixo, os joelhos dobrados diante do sacrário, é um convite silencioso para que também nós nos tornemos morada de Deus no mundo. Ele não foi herói por não ter caído, mas por ter se levantado, silenciosamente, cada vez que a dor o tentou parar. Padre Pio não fundou grandes ordens, não escreveu tratados teológicos, não buscou aplausos. Ele simplesmente viveu o Evangelho com radicalidade. E isso basta. Porque o mundo não precisa de cristãos perfeitos, mas de corações rendidos. Ele foi um homem como nós, com fraquezas, dúvidas e limites, mas escolheu amar, escolheu perdoar, escolheu obedecer. E por isso se tornou uma ponte viva entre o céu e a terra. Seu legado é simples e profundo: rezar, confiar e nunca desistir. Reze, espere e não se preocupe. Essa frase que brotou de sua alma hoje conforta multidões, porque é na confiança que Deus age. Se você carrega uma dor silenciosa, uma enfermidade prolongada, uma perda que ainda sangra, ou uma espera que parece sem fim, saiba que São Padre Pio entende. Ele mesmo viveu tudo isso. E agora, do céu, intercede por todos os que buscam forças. Feche os olhos por um instante e peça com fé: São Padre Pio, ajuda-me a carregar minha cruz com amor. Não há oração que ele não ouça, não há alma que ele não acolha. Sua intercessão é forte, porque vem de um coração que foi moldado no fogo da fidelidade. E ele continua a repetir o que tantas vezes disse em vida: eu ficarei na porta do paraíso até o último dos meus filhos entrar. Se você sente no coração o desejo de entregar algo a Deus hoje, uma dor, uma decisão, um ente querido, um recomeço, faça isso agora, em silêncio, diante do crucificado. Reze o rosário, busque a confissão, volte à missa com fé renovada. E se puder, escreva seu pedido de oração. Nós vamos rezar por você, com você, porque a fé que consola é também a fé que une, e juntos somos mais fortes. Como está escrito: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Se esta história tocou seu coração, compartilhe. Talvez alguém hoje esteja esperando uma palavra de fé, uma lembrança de que o céu ainda cuida de nós. Inscreva-se para seguir conosco nessa caminhada de esperança. Porque, como Padre Pio, também nós fomos chamados a ser instrumentos de Deus no mundo. Que Ele nos ensine a viver com fé, a amar com coragem e a esperar com paciência. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós.